Olá, anfitriões, vocês que estão assistindo essa live gravada aqui pelo IGTV do Instagram. É uma honra, uma alegria ter você aqui comigo. Bom, a live de hoje será um bate-papo especial com a Trimude. Há alguns meses atrás, aqui mesmo no Instagram, eu me deparei com um perfil com esse nome inusitado. E eu me perguntei do que se trata essa empresa, esse perfil. E ali eu já comecei a olhar e me interessei. Falei, bom, eles possuem um propósito muito semelhante com o meu, que é o fortalecimento do mercado de locações para temporada. E como eu sempre faço questão de estar trazendo aqui para você, anfitrião, todo o conteúdo, pessoas profissionais, empresas que podem agregar no nosso mercado, no nosso negócio, assim como outros inúmeros convidados que eu já trouxe, eu fiz questão de convidá-los. Mas então, João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Parabenizar e agradecer por ter aceito aí o convite, dar boa noite também à sua audiência, Aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciane Vida, sou idealizadora do Locações para Temporada e do método Anfitrião de Sucesso. E eu quero, João, que você se apresente, Fale um pouquinho de você, da sua história, quando que chegou e quando que você idealizou a Tripmude, conta um pouquinho pra gente. Legal, Lu. Então, pessoal aí que ainda não me conhece, eu sou o João, sou um dos sócios fundadores da Tripmude. Durante muito tempo, eu já estou ligado a locações de temporada desde criança, A minha avó, ela trabalhava com locação de temporada, já numa fase da vida dela. E aí, quando eu era criança, eu já comecei a ir nos caminhos da vovozinha, Eu cheguei um dia para minha avó e falei, nossa, vó, e se eu conseguisse mais clientes para você? Ela, seria ótimo. Então, ela morava lá em Peruíbe, aqui no estado de São Paulo. E aí, o que eu fazia? Toda semana eu ligava no Primeira Mão e colocava anúncios dos imóveis da minha avó no Primeira Mão, isso daí com 10, 12 anos. A minha família sempre teve esse lance, sabe, de incentivar o empreendedorismo. A minha mãe, todas as brincadeiras era incentivando o empreendedorismo, era sempre puxando para esse lado. E eu sempre admirei muito essa forma que minha avó trabalhava, E aí já era um troquinho a mais, Minha avó me dava a comissão quando eu alugava, mas tinha aqueles problemas, de agenda cheia. Aí ela tinha 6 imóveis naquela época, então tinha um problema da gente ver a disponibilidade, sempre tinha que entrar em contato com ela, aí ela tinha que mexer um monte de agenda, às vezes passava a disponibilidade errado, era bem difícil porque assim, ela não mexia com nada de informática, Então foi basicamente assim que eu tive os primeiros contatos com locação de temporada. E aí depois eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, trabalhei muito tempo na área de publicidade de medicamentos, como propagandista, e até que eu tive a oportunidade de ter o meu próprio imóvel de temporada, E foi assim que, quando tive o meu imóvel de temporada, eu comecei a perceber quais eram as dificuldades do anfitrião, principalmente na hora de você divulgar o seu imóvel. O anfitrião tem aquele hábito de falar, não, eu coloco uma plaquinha, aluga-se para a temporada, finais de semana na frente da casa, mas os tempos mudaram, a gente não consegue mais trabalhar dessa forma. Quer dizer, até consegue, deve ter algum tipo de resultado, mas aí você está aberto para você receber qualquer público, você não consegue filtrar o seu público, Então, foi aí que eu tive contato com alguns portais para divulgação de imóveis de temporada, e o primeiro deles que eu utilizei foi o Alugue Temporada, antigo, E depois, quando teve aquela mudança do Alugue Temporada em 2018, que deixou uma insatisfação muito grande em muitos proprietários, Inclusive em mim também, eu me deparei... O resultado caiu muito, Caiu muito, e foi uma mudança muito repentina, da noite para o dia. Você estava
você estava lá respondendo para os seus hóspedes, para o seu público, e aí de repente você não tinha mais o contato deles, né? Então foi uma coisa muito abrupta, assim, não teve uma comunicação prévia antes, né? Então, naquele momento, eu fiquei pensando, falei, nossa, não tem um portal assim com as características que eu avalio importante para um portal para a gente trabalhar com eles, né? Inclusive, a primeira ideia de trabalhar com a temporada era trabalhar com profissionalização do anfitrião, né? Acho que uma forma muito parecida com o que você trabalha, né, Lu? Então, a minha primeira ideia era essa, de desenvolver palestras, cursos, e desse amontoado de ideias eu fui filtrando, né? E aí eu cheguei à conclusão de que a minha prioridade seria um portal mesmo, um portal para divulgar imóveis de temporada. E assim não nasceu a Tripmood, nasceu a Tag Viagens, que foi o projeto embrionário da Tripmood, né? Então a Tripmood nasceu como Tag Viagens, com outras pessoas. Eu tive essa ideia, recrutei mais 3 pessoas para serem meus sócios naquele momento, e nós criamos todo esse escopo. Inclusive, hoje o que a gente vê no site hoje foi criado naquela época, né? A gente iniciou as atividades com o site no ar no comecinho de 2020, em janeiro de 2020, e logo em seguida veio a pandemia. Vésperas da pandemia. Pois é. E nessa que fecha tudo, Lu, a gente pegou e bom, vamos dar uma segurada, porque o nosso método para trazer os proprietários para dentro da plataforma era o contato direto mesmo, né? Então a gente achou que a melhor coisa seria a gente parar um pouco, né? Até para respeitar as pessoas que estavam ficando doentes, as pessoas que estavam tendo dificuldades. E nessa que a gente parou, a gente começou diversas reestruturações, né? Sócio que sai, né? Porque está com outro projeto, sócio que fica doente, né? Não é todo mundo que está preparado para enfrentar uma crise, né? Sim, em todos os sentidos. Exatamente, inclusive na questão financeira. Então teve sócio que ficou doente fisicamente e teve sócio que ficou doente financeiramente, né? Então, com isso daí a gente foi reformulando, os sócios foram saindo e chegou o momento que eu me vi sozinho, né? Porque eu acreditava no projeto até o fim, e aí eu percebi que realmente eu estava sozinho de novo. E foi quando eu pensei no Lucas. O Lucas é meu amigo de infância, a gente cresceu junto. Deixa eu até dar só um stop, uma pausa, deixa eu ver se o Instagram já libera. Olha, realmente não está liberando. A gente vai continuando. Tudo bem. Aí foi quando você chamou o Lucas. Isso, o Lucas eu conheço ele há 33 anos, que é a idade dele. Então tem uma foto eu lá, logo quando ele nasceu, eu criancinha, ele tinha acabado de nascer. É uma pessoa de extrema confiança. No momento que eu tive a ideia da Tripmood, ele tinha outros projetos. E aí a gente ia conversando, eu vi que ele estava com ideia de empreendedorismo de novo, né? Que ele já foi empreendedor em outro segmento, né? E aí deu match, né? As ideias conciliaram, ele estava no mesmo momento que eu, e aí ele veio para o projeto, a gente analisou tudo, e a gente olhou e falou, a gente pode mudar muita coisa, né? E foi aí que a Tag Viagens deixou de ser Tag Viagens e passou a ser Tripmood, justamente para a gente ter um nome muito único. A gente percebeu que o tag era uma coisa que era muito popular, assim, mas não no bom sentido, né? Os sites usam a expressão tag para mostrar um artigo, tudo. Então a gente queria um nome que fosse único e que fosse global. E que representasse realmente o propósito de vocês, né? Exatamente. Então, assim, para quem não sabe, Tripmood significa desejo de viajar. Então, por isso que a gente escolheu esse nome, né? E que tenha uma abrangência internacional também, né? E isso daí é legal, porque, inclusive, mesmo a gente estando nesse começo, a Tripmood renasceu mesmo, né? Nasceu de novo praticamente em setembro de 2020, né? Então ainda é muito novo.
Hoje a gente tem mais ou menos 1.200 imóveis na plataforma e nós já temos imóveis internacionalmente. Nós já temos imóveis na região de Orlando, cerca de 60 a 65 imóveis. E isso mostra que foi assertiva essa troca de nome, né? Deu um Engraçado que quando o nome, né? Acho que eu cheguei a comentar isso com você. O nome Locações para Temporada, pouquíssimos anfitriões, aliás, eu acho que essa audiência que está aqui não sabe disso. O nome Locações para Temporada surgiu com o propósito de fazer o que você faz hoje. Foi o inverso. Você teve a ideia de fazer o que eu faço. E quando eu, né, meu esposo, nós idealizamos o Locações para Temporada por volta de 2013. Para quem não sabe, eu sou anfitriã desde 2011. Esse ano eu estou completando 10 anos aí no segmento. E nós tivemos, né, esse start, essa ideia de falei, vamos criar, porque foi justamente isso. Quando eu comecei, não existia as OTAs, né? Eu tinha que ser, foi uma das minhas maiores dificuldades, porque eu tive que ser muito criativo. Era uma dificuldade muito grande. Então, investir ali era de locação direta só. Então, eram classificados em jornais, né? Era revistas de municípios. E a grande dificuldade é que tem prazo de validade, né? Você põe um anúncio lá no jornal, depois que lançou, 2, 3 dias já não tem mais sentido nenhum, né? E aí foi aonde que assim, aí conheci depois o Alugue Temporada, que também não era uma OTA, e nós percebemos realmente que precisava assim, sentir a falta de uma empresa que fosse mais próxima, sabe? Que tivesse essa pessoalidade. Foi quando pouco depois surgiu Temporada Livre também, que é uma empresa que eu admiro muito também. E aí começamos, né, com o projeto, preparamos o sistema já estava assim, praticamente pronto para a gente ir para o ar, para trabalhar justamente com classificados de imóveis para a temporada. Foi quando nós começamos a investir fora de Caldas Novas, que foi onde eu comecei. Começamos a investir em Florianópolis por um acaso. E eu falei, gente, eu não dou conta de tudo, né? Não dou conta de tudo. E eu, de verdade, meu coração batia mais forte em continuar crescendo como anfitriã, como empresário do ramo de locações, do que de uma empresa de classificação, colocar dessa forma. Entendo perfeitamente. Aí foi onde nós colocamos o projeto na gaveta. E em 2019, quando veio aí, né, que eu trouxe para as redes sociais, que eu trouxe para o mundo online, o meu projeto de mentoria, eu falei, eu tenho, que a marca está registrada, está tudo no INPI, tudo direitinho. Eu falei, já vou dar, e é um nome muito forte para o nosso segmento, Com certeza. Aí foi onde eu trouxe e a gente ia ser concorrente. Mas sabe, eu costumo falar para o pessoal às vezes pergunta, mas a Tripmood é uma agência de viagens e tal. Aí eu começo a explicar, né? Não, a Tripmood, você tem o seu imóvel, você vai lá, cadastra, vai lá. E aí eu começo a explicar, aí o pessoal geralmente fala, então você é concorrente do Airbnb? Não sou concorrente do Airbnb, porque, veja só, eu tenho ainda os meus imóveis que eu anuncio na Tripmood, eu continuo anunciando do antigo Alugue Temporada, que agora é o VRBO, e eu anuncio também no Airbnb. Então é muito difícil um anfitrião, e eu, inclusive, como anfitrião e como um empresário no ramo, eu não recomendo que você faça um anúncio em uma única plataforma, né? Quanto mais você... E isso não foi combinado, hein? Não foi, viu, gente? Não foi. Isso aqui é realmente de conexão, né? Porque assim, o pessoal pensa que, não, então eu vou anunciar no Airbnb. Cada site, cada rota ou portal de anúncios, cada um tem uma característica, cada um vai ter um público que vai seguir ali. Por exemplo, a minha casa... aqui o que eu trabalho, que é a minha mesmo, é uma casa com piscina em Peruíbe, a 50 metros da praia.
E eu não tenho bom resultado no Airbnb com essa casa. Justamente porque eu percebi que o público do Airbnb não procura esse tipo de característica. Porém, a minha isca continua lá. Já aluguei pelo Airbnb, mas não é com tanta frequência. O pessoal que era do alugue temporada, eles procuravam muito esse perfil de imóvel, que é basicamente um perfil parecido de usuários que frequentam o site da Tripmood, né? Então, eu vejo que, independente, né, se tiver 50 portais, se tiver 50 opções, ainda assim não vai ser exatamente um concorrente do outro, né? Não, e hoje eu falo assim, aquilo que eu comentei com você no nosso primeiro contato pelo WhatsApp. Isso. E eu fiz questão, eu até na chamada que eu fiz, eu falei com o pessoal, o meu perfil, né, aqui, o Locações para Temporada, ele está aberto para parceiros, está aberto aqui para empresas, né, para profissionais, o que pode vir agregar no nosso mercado. É claro que o pensamento precisa vir ao encontro muito do que eu acredito. A gente não precisa ter os mesmos objetivos, os mesmos, mas pelo menos o propósito, que é o crescimento do mercado de locações para temporada. Isso a gente está, e de forma profissionalizada, né? De uma forma realmente profissional. Porque amadores, infelizmente, o mercado está cheio e nós não precisamos de mais. Então, quando eu percebi que vocês estavam realmente assim, com esse intuito, e eram anfitrião, né, também, não, vamos sim convidar, eu faço questão de trazê-los para apresentar para os anfitriões. Que legal. E você comentou uma coisa anteriormente, que agora, né, na live, que para mim é o ponto-chave, né? Você comentou de ter uma plataforma que tivesse proximidade, né? Esse é o principal conceito da Tripmood, é a questão da proximidade. Hoje você entra na internet, aí você pode olhar aí os portais, muitas vezes nem número de telefone não tem. Então, fica aquela coisa meio assim, se eu tiver um problema, como que eu vou fazer? E isso daí é uma coisa que é totalmente o contrário do conceito da Tripmood. Nós queremos ser uma plataforma online, mas que tenha calor humano, que seja praticamente uma comunidade, sabe? Então, a gente já está com mais de 1.200 anúncios, mas o pessoal liga, eu mesmo atendo o telefone. E aí o pessoal pede orientação para fazer um anúncio, eu vou lá e eu dou a orientação, tiro o print. Então, a gente não quer nada mecanizado, a gente não quer nada rígido, nós queremos essa flexibilidade. Quando o proprietário tem anúncios dentro da Tripmood, que ele possa mandar um WhatsApp diretamente para mim, que sou o sócio fundador, e falar, cara, pensei numa ferramenta aqui, você consegue desenvolver? E nós já fizemos isso, inclusive, né? Então a gente tem uma ferramenta lá no final do anúncio, onde aparece mais imóveis deste proprietário. Então tem um carrossel lá com outros imóveis. Isso foi ideia de um dos anunciantes. E a gente, perfeito. Né? Então a ideia é a gente ter um canal aberto, porque justamente eu tive esse tipo de dificuldade quando eu era anfitrião. Quer dizer, ainda sou, né? Mas eu tive esse tipo de dificuldade e simplesmente não tive amparo de ninguém, entendeu? Então, é essa ideia mesmo. Deixa eu aproveitar, já tivemos dois comentários aqui, uma pergunta da Bia, que só está perguntando, está comentando que tem um apartamento cadastrado na Tripmood, que é muito bacana a plataforma. Okay. E a Bia está perguntando se tem conexão com a Stays. Bia, eu já vou liberar para ele responder, mas antes eu vou fazer uma pergunta para ele que vem ao encontro e a resposta dele vai responder a sua pergunta. Vamos lá. A Tripmood, ela é uma OTA, ela trabalha como classificados, ou você possui uma outra estratégia de trabalho? Conta aqui para a audiência. Então, Lu, eu assim, nos classificamos, eu e o Lucas, a gente chegou numa conclusão de que a Tripmood é um modelo híbrido. Nós temos características de uma OTA e nós temos características de um portal de classificados de imóveis de temporada, né? E justamente as mudanças que a gente planeja para o site, que nosso cronograma aí
A gente tem basicamente 3 meses para implementar essas mudanças, essas atualizações. O site vai mudar todo de layout, vai ficar muito mais moderno, né, e atrativo. E com essas alterações que a gente vai fazer, esse modelo híbrido ele vai ficar ainda mais forte. Por quê? A gente entende que a grande diferença, a OTA, ela vai vender, você vai fazer a reserva ali na hora, né? Paga com cartão de crédito e tal, como uma agência de viagens mesmo. E o nosso modelo de negócios, a gente não tem essa venda direta, nós não vamos vender. A gente vai promover aquela mesma sensação que o Alugue Temporada promovia antes, quando o anfitrião conversava diretamente com o hóspede e eles negociavam, e a negociação era feita entre os dois. Porém, a gente facilita isso até o momento final. Então, a gente não pega o dinheiro do anfitrião. E justamente qual que é a vantagem disso? Nós criamos um modelo de negócios único no mercado. Então, a gente pesquisou justamente quando a Tag Viagens, a gente decidiu que ela mudaria para a Tripmundi, ela precisaria ter um bom motivo para mudar. Então, a gente mudou para ser uma startup trazendo inovação para o mercado. E a grande inovação é que a Tripmundi simplesmente não tem cobrança nenhuma de taxas. Então, nós trouxemos um modelo que internacionalmente chama Freemium, que é a junção da palavra free, gratuito, com premium, né? Que é o modelo já com mais benefícios, junta essas duas. Então, a gente oferece a opção de anunciar gratuitamente, e é gratuito de verdade. Você não paga mensalidade, você não paga comissionamento. Então, o anfitrião lucra mais e o hóspede paga menos, porque geralmente você tem cobrança de taxa nas duas pontas, né? Taxa de conveniência, a taxa do cartão. Então, nenhuma das duas pontas paga nenhuma taxa. Tá? Claro. Tá. Desculpa, então, detalhe aqui pra gente, tá? O anfitrião ele vai entrar em contato com vocês, depois vocês podem, o Lucas, se quiser, o pessoal tem o perfil de vocês, né? Pode entrar no perfil, lá na bio, acredito que tenha também, direciona para o site. Isso. Mas assim, então o pessoal vai lá, entra no site, ele cadastra o imóvel, resume, tá? O passo a passo e como que funciona na prática a TRI. Então, resumidamente, é um cadastro simples, né? Dados pessoais, dados, inclusive endereço do anfitrião e não do imóvel nesse momento. Fez o cadastro simples, já vem a possibilidade de fazer o anúncio, né? Aí, o anúncio, também o cadastro padrão para anúncio, você vai colocar a descrição do imóvel, os dados do imóvel, quantidade de quartos, banheiro, coloca as fotos e você já pode anunciar gratuitamente. Os modelos pagos, eles ainda não estão em vigor devido a esse momento que a gente está fazendo de lançamento da marca, né? Então, todo mundo que cadastrar nesse momento vai estar apenas no plano gratuito. Futuramente, quando a gente lançar os planos pagos, os planos premium, você vai ter a opção de escolher esses planos. E aí, qual é a diferença? O plano gratuito, ele vai ter um pacote de benefícios, e o plano premium, ele vai ter um pacote de benefícios maior do que o plano gratuito, como é padrão desse tipo de modelo, né? Uma das ferramentas que a gente... Por isso que eu falei que ele é muito um modelo híbrido entre OTA e OTA e portal de anúncios, é justamente uma das ferramentas que a gente vai colocar no modelo premium, que é a possibilidade de você fazer uma oferta relâmpago, e essa oferta relâmpago ela aparece na homepage. Então, por exemplo, pega durante o mês, você ficou com algumas datas vagas, né? E precisa vender aquelas datas. Você pode criar uma promoção relâmpago, ela vai diretamente para a homepage do site, vai ter uma visibilidade gigantesca ali, e a chance de você fechar aquela data exclusiva que estava em aberto é muito maior. Isso daí seria uma vantagem para o anunciante premium, além de aparecer primeiro nas buscas, né? Então esse é o modelo híbrido que a gente está falando, e dessa forma a gente consegue trabalhar com anúncios gratuitos e anúncios premium também.
Dessa forma, eu posso, então, não sei se você conhece a Stace é uma empresa, né, que desenvolveu o Channel Manager, e a pergunta da Bia é perguntando se vocês fazem integração com a Stace. Pelo que eu estou entendendo, então, não faz integração, porque não tem venda instantânea, é sob consulta, pelo menos por enquanto, é isso? Mais ou menos. A integração, eu já negociei totalmente com a Stace, né? A integração da Stace está em andamento. Nós estamos já com um anfitrião que está fazendo testes no aplicativo da Stace com essa integração com a Tripmund, porque assim, independente da gente não vender, é muito importante que os calendários estejam conectados, né? Então vocês vão conectar com a Stace com o Channel em função da disponibilidade e das restrições. Legal. E tem muito anfitrião que utiliza também a automação dos preços, né? Do cálculo de preços, das datas, que é uma ferramenta única da Stace, que é muito, muito legal. Eu conversei com o programador da Stace, inclusive, e ele falou que foi uma ferramenta assim, que eles desenvolveram do zero, tudo muito legal. E é muito importante para a gente também que você possa trazer isso daí pro seu anúncio, né? Então imagina, você tem lá 40 anúncios na Stace, você vai ter que colocar um por um na Tripmund. Isso não é interessante pra gente, vai te dar muito trabalho. A gente não quer que você tenha trabalho. Tanto é que nesse momento, enquanto a integração não está pronta, nós oferecemos de nós colocarmos os anúncios para vocês, que é justamente para não dar trabalho, porque a gente sabe que fazer um anúncio é trabalhoso. Então vocês que estão aqui ouvindo, tem um monte de imóveis, pode mandar inbox para a gente entra em contato com vocês. Se ficar alguma dúvida, a gente conversa. E, havendo interesse, a gente coloca o anúncio para vocês dentro da plataforma e depois passa para vocês lá, o login, a senha e fala, tá pronto, pode conferir lá, né? Então, enquanto essas integrações ainda não estão prontas. Mas, finalizando aí a pergunta da Bia, estamos em fase de testes já, né? E nós temos o mesmo prazo da mudança das atualizações do site. Cerca de 3 meses é o nosso prazo máximo para que todos esses testes estejam prontos e estejam funcionando de forma plena. Ótimo. O meu channel é da Nova XS, é o Trevor da Nova XS. Não sei se você conhece, é mais um channel que depois você pode estar... Aliás, depois você me chama no WhatsApp, me lembra que eu te recomendo algumas empresas de channel, entendeu? Algumas que são voltadas realmente para o nosso segmento. Quando eu entrei no perfil de vocês e nos anúncios fui dando uma olhada, uma coisa que me chamou muita atenção é porque quando a gente entra nas plataformas, nas OTAs, seja nos classificados, há um foco muito grande para aqueles destinos onde o turismo é muito forte. Certo. E no de vocês uma das coisas que me chamou a atenção é que eu vi ali cidades onde elas são turísticas, mas esse turismo não é tão evidenciado como, por exemplo, Vassouras. Me chamou muita atenção, que é interior do Rio, é um lugar que eu já morei, que eu conheço bastante. Então, vocês, talvez seja por isso, inclusive, que vocês estão crescendo tanto, como você comentou, em número de anunciantes, de anfitriões, justamente em função dessa, não só a abertura, mas de estar indo e abrindo os braços mesmo para essas localidades que não são, muitas das vezes, tão conhecidas, mas que possuem anfitriões e possuem uma demanda realmente, né? Sim, com certeza. A nossa estratégia inicial era começar pelo estado de São Paulo, pegando principalmente as regiões litorâneas no primeiro momento, porque a gente estava na pré-temporada do verão, quando a gente começou essa estratégia. E aí depois, quando a gente já foi tendo um número interessante nessas cidades, a gente decidiu fazer ampliação para o resto do Brasil. E aí o nosso objetivo era ter pelo menos um anúncio em cada estado, né? Hoje a gente pega a região litorânea do Brasil inteiro, a gente já tem pelo menos um anúncio em cada estado. Então a gente está fazendo isso de forma escalonada, estamos buscando anfitriões mesmo para trazer o maior número de variedade de imóveis
porque isso atrai hóspedes também, né? Com certeza. E a gente também, aí conforme vai mudando as estações, a gente vai indo mais para o interior, volta para o litoral, para respeitar, inclusive, a sazonalidade, né? E trazer oportunidade para todos os anfitriões também. Sem falar que os anfitriões também são viajantes. Sim, né? Sem falar que os anfitriões, na maioria das vezes, são viajantes e gostam de viajar. É claro que, em função de tudo que nós estamos vivendo, não preciso nem entrar no mérito, mas assim que a situação for normalizando, e eu já estou sentindo um certo aquecimento, não sei se você já está percebendo por aí, os anfitriões voltam a viajar também, né? Então vocês vão crescer também, não só quando você se aproxima de um anfitrião, você tem ali dois clientes, né? O cliente que anuncia e o cliente que entra em contato com outro anfitrião, né? Exatamente. Inclusive, isso daí que você comentou é um ponto importante. A gente percebe realmente essa oscilação do mercado conforme vem os decretos, fecha tudo. A gente vê, não é só no nosso portal, a gente tem ferramentas de marketing que a gente consegue ver a audiência dos outros portais também, para a gente comparar com o nosso, e a gente vê que é geral. E uma das coisas que a gente se preocupa muito, né, é de estar gerando essa expectativa. E uma das coisas que a gente analisa para o mercado é que as pessoas, devido à pandemia, essa questão de ficar todo mundo muito fechado, estão cada vez mais ansiosas e almejando mesmo uma viagem, né? Então a gente prevê aí uma temporada assim que a pandemia der uma trégua para a gente, né? Agora as expectativas são boas, né? Vacinação indo num fluxo legal. A gente tem uma expectativa que realmente seja uma temporada única para alocação de temporada nesse modelo, né, de anfitriões, justamente porque a gente entende que as viagens de curta duração, aliás, de curta distância, né, como você vai para a praia, vai para o interior, elas vão estar muito mais em alta do que as viagens de longa distância, né? Então, turismo regional. Exatamente. Então vai ser uma coisa mais regional mesmo, o cara pegar a família, colocar no carro, viaja para uma cidade para conhecer. Vai ser, nós estamos analisando dessa forma, vai ser muito mais frequente do que entrar a família toda num avião para ir para outro país, né? Até devido às dificuldades de fronteira, né? Tem países que ainda tá com as fronteiras fechadas e não tem jeito, né? Então a gente... E há uma expectativa, não expectativa, mas há uma previsão que realmente em 2021 muitas fronteiras vão permanecer fechadas, né? Vamos colocar dessa forma. E me fala uma coisa, qual estratégia, se é que você possa falar de uma forma que não seja aí o segredo do seu negócio, né? De que forma que você está conseguindo alcançar esses anfitriões? Porque eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho gradativo, ainda mais durante a pandemia. De que forma que você está conseguindo se aproximar mais dos anfitriões? O nosso primeiro momento, a gente escolhe a cidade que a gente vai fazer uma abordagem, né? Então, a cidade ou região. Então, se, por exemplo, pega na região do Paraná, obviamente a maior cidade ali que você vai olhar é Curitiba. Mas então a gente vai pegando ou cidade ou região e a gente vai trabalhando dia por dia, às vezes semana por semana. A partir do momento que a gente escolhe uma cidade, a gente começa a procurar anfitriões chave para aquela região. Nesse momento, para nós fazermos o contato, nós estamos preconizando anfitriões que têm um número grande de imóveis, né? Justamente porque a gente precisa ter a nossa prateleira cheia para a gente poder mostrar para o hóspede que a prateleira está cheia, que ele tem bastante opções. Então nós escolhemos essa estratégia no momento. É óbvio que aquele anfitrião que tem só um imóvel, ele corre o risco de repente, em um determinado momento, a gente entrar em contato com ele, ou ele também tem a oportunidade de, através do nosso marketing digital, ele conhecer a Tripmood sozinho e fazer o anúncio dele sozinho também. Isso acontece bastante. Acontece bastante também, um anfitrião comenta com outro, o famoso boca a boca. A gente tem alguns anfitriões que chegaram na Tripmood por indicação. E isso daí é muito importante. E nós nos dividimos em
duas frentes, né? O Lucas e eu. O Lucas, ele é muito focado no marketing digital, então ele faz abordagem a pequenos anfitriões com um número de imóveis baixo através da internet. E eu sou muito da parte do analógico, do contato humano, né? Então eu pessoalmente entro em contato com esses anfitriões, ou marco uma reunião, faço uma ligação para esses anfitriões, e aí a gente acaba batendo um papo. Da mesma forma como a gente está batendo papo agora, só que mais íntimo, né? Sem público. E aí normalmente a gente consegue chegar num entendimento ali. O nosso modelo de negócios acaba sendo muito atraente pelo fato de não ter taxas em nenhuma das pontas. Ninguém vai desembolsar, né? Eu, quando tinha desenhado o meu negócio lá atrás, uma das ações que eu tinha colocado no meu planejamento estratégico, ainda não tinha Instagram, facilita muito. Era fazer realmente um trabalho pontual, o que vocês fazem hoje, né, por telefone, fazem aqui no Instagram, era ir pessoalmente nesses grandes centros. Então, você deu o exemplo de Paraná, de Curitiba, né, catalogar ali, por exemplo, os principais imobiliários. Isso. Né? É basicamente de imóveis para a temporada, e olha, vamos agendar uma visita e bater na porta, porque é justamente isso que você falou, você atende e está de braços abertos para um anfitrião que possui 1, 2 imóveis, mesmo porque esse anfitrião, o pequeno, né, de pequeno em pequeno você vai crescendo, mas eu entendo também o que você está falando, que nesse momento, mais do que nunca, você precisa ter uma carteira para os viajantes. Você precisa ser atraente para os viajantes. Senão ele entra lá, né? Olha o destino. Peraí, eu quero ir para a região dos lagos. Aí entra lá no seu site, no seu perfil, no Encontra Imóveis, ele desiste, vai para o concorrente. Verdade, é verdade. E isso daí influencia muito na credibilidade, né? Com certeza. O fato dele sair do meu site e ir para um concorrente não é um problema. O problema é ele não voltar depois. Não voltar. Uhum. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar em atualizações. E uma das coisas que a gente vai trazer também, com essas alterações no portal, é a possibilidade dos anfitriões também explorarem experiências, não somente o imóvel. Então, a gente vai ter a disponibilidade no nosso portal também para aqueles anunciantes, por exemplo, que tem passeio de barco, né? Então ele vai poder anunciar um restaurante, porque é uma coisa que está totalmente entrelaçado, né? Aí você viaja para uma cidade que você não conhece, o portal Tripmood, ele vai ser mais do que só um portal de anúncios, mais do que uma OTA. A gente vai prestar todo o serviço de viagens, por isso que é o desejo de viajar. A gente pegou muito do que a gente gosta, do que a gente quer ver. Então, no site novo, a gente vai ter uma página para cada cidade, contando os principais roteiros, pontos turísticos, e a possibilidade de oferecer também as experiências, né? Passeios, entrada para pontos turísticos, todas essas possibilidades, né? Então, trazendo aí, por isso que eu falei, é uma coisa que não existe hoje, um portal da forma como é a Tripmood, né? Ah, legal. Deixa eu ver se o pessoal, gente, tem perguntas para fazer aqui com o João. Aproveita a oportunidade. Não tem previsão de quando que você já vai ter os anúncios prêmios? O nosso planejamento é que no máximo daqui 3 meses, no máximo, né? Cerca de 90 dias é o nosso prazo máximo. Justamente porque nós estamos montando toda a estrutura de programação do site, né? Então a gente o Lucas fez um trabalho assim maravilhoso com ele, com o layout novo, com a cara nova do site. Ele fez um trabalho muito bom mesmo. E para isso daí, imagina, cada página, cada pontinho que você clica que vai para um outro lugar, você tem que desenhar aquilo. E foi isso que o Lucas fez. Ele fez um trabalho bem extenso assim. Então por isso que não estava pronto antes. Então agora que já está todo o visual dele desenhado, a gente está já trabalhando na programação e o nosso prazo máximo, limite, é para 90 dias, né? E com isso daí, a gente até fala,
o anfitrião que tem multi-imóveis, ele não precisa necessariamente colocar todos os imóveis num anúncio pago. Ele pode usar isso como estratégia. Então pega um determinado imóvel que ele quer dar mais visibilidade. É uma coisa muito dinâmica, sabe? Então vai ser muito estratégico. E nesse formato, aí sim a gente vai ter as possibilidades de planos, que vai variar mais ou menos entre 20 a 40 reais a aderência desses planos pagos, que também continua sendo aí um valor bastante popular, né? Um valor baixo, justamente para acessível, né? Isso, totalmente acessível. E assim, vou me adiantar, hein? Não sei se isso é estratégia sua, se não é, já fica a sugestão. Tá. Para quando lançar o prêmio, aqueles que já forem, né, tiverem anúncios gratuitos, né, terem aí pacotes especiais. Fica a dica. Esse daí já está na nossa estratégia. Então, quem já deu esse voto de confiança para nós nesse momento de início, né? Assim que fizer a aderência do plano prêmio, sim, ele vai ter uma bonificação aí de um período para ele utilizar o plano premium de forma gratuita de pelo menos aí alguns mesezinhos, né? A gente ainda não definiu exatamente todo o formato, mas a gente já definiu que sim, nós vamos dar uma bonificação para quem já é anunciante no momento que a gente lançar os planos premium. Ótimo, deixa eu ver aqui, porque acho que chegou algumas perguntas aqui, olha. Ótimo. Olha, eu posso cadastrar e vocês analisam o perfil para publicar? É assim que funciona? Excelente pergunta. Uma das preocupações que a gente tem é transmitir segurança para o hóspede. Porque o hóspede é muito desconfiado, tem muita gente que... Um dos fatores que levou a gente a criar muitas ferramentas foi dar umas passeadas nos grupos de locações de temporada do Facebook. E lá a gente vê o quanto que o nosso mercado precisa profissionalizar, a gente vê o quanto que os caras dão de golpe e o quanto que a gente precisa do seu trabalho, não precisa de portais como a Tripmood, né? Então a gente olhando esses grupos, a gente chegou à conclusão de que sim, nós precisamos trazer a confiança do hóspede, né? Então a gente faz uma análise sim, nós usamos algumas mecânicas de segurança semelhantes às mecânicas que o Google utiliza, justamente porque eles são referências no assunto, né? E então a gente foi vendo as estratégias que o Google utiliza, nós fomos analisando esses pontos e fomos pegando ideias, mesclando com as nossas ideias e criando. Obviamente que eu não posso dar os detalhes das nossas ferramentas, porque senão a gente torna essa ferramenta vulnerável, né? Mas é basicamente isso, a gente faz uma análise prévia do perfil e aí depois a gente publica. Não, excelente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Olha, como funciona o sistema de pagamento e comissões? Excelente pergunta também. Então, essa daí é a cereja do bolo, né? Não tem comissionamento, você não vai pagar taxa nenhuma. Então, isso é o grande diferencial da Tripmood hoje, é uma plataforma de altíssima qualidade, com ferramentas inovadoras e um modelo de negócio inovador. Então, assim, eu até brinco, né, Lu? Porque toda vez que eu entro em contato com um anfitrião ou com um agente imobiliário, aí ele fala, então tá bom, e quanto que é? Então aí tá a cereja do bolo, não paga nada para anunciar no Tripmood, né? Você não paga comissionamento, nada. Então, mas como é possível? Justamente porque a gente criou um modelo de negócios, estudamos bastante o modelo de negócios, onde a gente conseguiu trazer essa possibilidade de você anunciar sem pagar nada, né? E no caso do pagamento do hóspede, do anfitrião, diretamente para o anfitrião, aí é justamente vocês que vão negociar entre vocês. Tem muito anfitrião que já tem máquina de cartão,
E a gente entende que isso daí geraria um custo desnecessário para o anfitrião. Quando você recebe por uma plataforma, às vezes você só vai receber quando o seu hóspede está indo embora. Aí a gente está aqui no mês de abril, o hóspede alugou para o Réveillon, você só vai ver o dinheiro do hóspede lá no dia 2, 3 de janeiro. Então você fica muito tempo sem ter o seu dinheiro na mão, né? E quando você recebe, ele não está corrigido, ele não tem a valorização, né? Uhum. Então, não é uma coisa que a gente gostaria para os anfitriões. Então, a gente entende e a gente gosta dessa questão do anfitrião ter o contato direto com o hóspede e a negociação ser direta entre o anfitrião e o hóspede mesmo. Mesmo porque é preciso, nesse outro modelo que você está falando, igual das UTIs, é preciso ter um planejamento financeiro também, né? Muito ainda corretinho para que você consiga se manter. E o que ocorre, gente? Eu falo, vocês já me ouviram falar, né, os anfitriões, no nosso mercado nós temos ali as locações indiretas e as locações diretas. As indiretas são aquelas que vêm ali das OTAs, onde o viajante ele passa pela plataforma, faz o pagamento ali para a plataforma, ela intermedia essa venda. Aqui do lado de cá está o anfitrião, é onde o anfitrião presta o serviço de hospedagem. E nós temos as locações diretas, que é onde a negociação ela é feita diretamente entre o viajante e o anfitrião, tá? No caso da Tripmundi, eu ainda considero, não sei se você vai entender dessa forma, como uma locação direta, tá? Por quê? Ela vai funcionar ali como um classificado, onde ela vai apresentar o rol ali de imóveis que o viajante vai entrar, vai se interessar por determinado imóvel, vai contactar, como acontecia com a longa temporada, que você bem falou, Isso. vai contactar o anfitrião e ali eles vão negociar, tá? E aqueles que não estão acostumados com esse modelo de negócio, que é o da Tripmundi, que a gente fica inseguro por não ter, né, essa, entre aspas, segurança da OTA. Aqui no feed e no IGTV tem uma série de conteúdos, recomendações em relação a locações diretas, como você trabalhar com maior segurança, a questão, tem uma live inteirinha só falando disso, contratos, os cuidados que você tem que ter, relação a cartão de crédito, formas de pagamento. Então, se você se sente, né, inseguro dessa forma de trabalho, desse modelo de negócio, vem depois, passei aqui no meu feed, no IGTV, que vocês vão encontrar bastante conteúdo nesse sentido. Legal, Lu. Inclusive, isso que você estava falando, voltando para aquela questão dos Channel Manager, existe também a possibilidade na descrição do seu anúncio na Tripmundi de você colocar o link do seu site, que geralmente é fornecido pela Channel Manager. Então, por exemplo, a Bia, que utiliza a Stace, ela pode colocar o link dela da Stace, do site dela da Stace. Isso daí, inclusive, foi conversado na negociação que eu fiz com os responsáveis pela Stace, que isso daí geraria toda uma cadeia de benefícios, tanto para a Stace quanto para a gente, porque eles aumentam a movimentação dos sites deles, e existe a possibilidade dele fechar o pagamento direto pelo site do anfitrião. Né? Então, olha, você já tem uma tarefa para essa semana, entrar em contato com a Stace, pedir para eles agilizarem essa integração. Deixa eu ver a próxima pergunta. Eu não vou nem aqui falar da Stace, quem tem que agilizar agora é a Tripmundi. Olha, então você corre, porque os anfitriões, a minha audiência aqui, ela é acelerada. Ela acompanha a mentora aqui, eles são rapidinho. Então, deixa eu aproveitar também que você comentou dessa questão do anfitrião ter essa segurança, né? A gente estava conversando, eu e o Lucas, a gente conversa todo dia, obviamente, né? E a gente já teve contato com alguns anfitriões que eles falavam exatamente isso. Mas como que funciona isso daí? Mas o Airbnb ele me dá todo o suporte e tal. Mas veja só, o Airbnb ele vai dar todo o suporte até um certo ponto, né? Dependendo do tamanho do estrado.
Quebrou uma chave, tudo bem, ele vai dar um suporte, você vai gastar R$20 para fazer uma chave. Mas no caso, por exemplo, de um vício que estava oculto, né, que você chegou lá, fez o check-out, mas você não viu aquilo lá, você não tem como cobrar de um hóspede. Então, naquele caso específico, isso já aconteceu comigo. Tinha uma madeira da minha cama lá que ela rachou e simplesmente na hora do check-out, na hora da gente fazer a revisão, a gente não percebeu. E não tem como você falar foi um hóspede ou não. De repente é um item de desgaste natural e a gente sabe que uma cama de madeira ela se enquadra no item de desgaste natural também. Então, nesse caso, você vai ficar desamparado também. Então, o que acontece? Uma OTA, ela te dá uma sensação de segurança. Mas, na verdade, você está pagando por isso. E está pagando caro. Dependendo do site, chega até 15%, né, de comissionamento. 19%. Sabe? Então, você está pagando e está pagando caro. O que eu falei para esses anfitriões? Vale muito a pena, de repente, como você não está tendo que pagar o comissionamento e nem uma mensalidade, você pode fazer um fundo de reserva para quando você precisa de alguma manutenção e você mesmo vai fazer do seu jeito. E nesse caso, era um anfitrião que ele tinha mais de 100 imóveis, né? E aí ele comentou comigo, aí eu fiz uma pergunta para ele, desses imóveis todos, quantos casos você teve que você precisou do auxílio? Ele falou, acho que foi 7 em 6 anos. Eu falei, cara, você precisou deles 7 vezes em 6 anos, você pagou muito mais pelo serviço do que realmente você utilizou como garantia. Então, se você fizer um fundo de reserva, isso daí vai te sobrar muito dinheiro ainda por cima, porque você não utiliza. Assim, nos meus imóveis eu já tive que fazer manutenções, claro, mas nunca aconteceu assim de quebrarem coisas que eu precisasse de um reembolso. São coisas que realmente acontecem, faz parte do negócio de ter um imóvel de temporada. E é muito interessante você falar essa questão do fundo de reserva. Quem é meu mentorando, quem me acompanha aqui sabe também o tanto que eu falo da importância do fundo de reserva. E o que acontece? O pessoal já me ouviu falar de exemplos assim, que eu já tive perda de televisão, por exemplo, de 32 polegadas. Onde cliente, a pessoa na hora que entrou para limpar, a TV estava quebrada. Realmente o cliente quebrou a TV, as crianças jogando bola. E eu assumi esse prejuízo. Bom, Luciano, então por que você não contrata uma pessoa para fazer conferência no check-out? Esse imóvel do exemplo, ele é de Floripa. Eu tenho ele desde 2014 para 2015. Se eu tivesse pagando um profissional para acompanhar check-in, check-out, fazer conferência, né, fazer esse levantamento, para eu cobrar da OTA, então cobrar do hóspede, ele sairia infinitamente desses anos todos. Eu só tive uma avaria, eu só tive uma perda, um problema. Tem muito hóspede, né, Lu? É muito do que você está falando. E tem muito hóspede que às vezes ele quebra alguma coisinha lá e ele mesmo te avisa, né? Tem. Então, assim, olha só, aconteceu de um hóspede quebrar um copo na minha casa. Eu falei, não, você acha que eu vou cobrar um copo? Aí a faxineira chegou lá e falou, João, eu cheguei aqui, tinha R$5 embaixo de um copo. A moça deixou o dinheiro no copo, né? Aí já quebraram ducha, né? A ducha do jardim. Nunca tive problema de entrar em contato e falar, olha, aconteceu algum problema ali, a ducha e tal. Mas no caso da ducha, o hóspede me avisou. Teve também do assento do vaso sanitário, o hóspede me avisou e o hóspede já entra lá, vê quanto quer. Então tem muito disso. Quando você tem um público e quando você utiliza canais como a Tripmood, como os outros sites que estão à disposição, você consegue trazer um hóspede que ele tem também uma educação diferente, que ele já sabe que ele tem uma responsabilidade. É diferente de você pegar um hóspede qualquer que passou na frente da sua casa e viu a plaquinha lá. Você não sabe quem que é aquela pessoa. Né? Eu falo que todo negócio tem seu risco. Exato. Todo negócio tem seu risco. Né? E esse é o risco do nosso negócio. E tá tudo bem. E tá né? tudo bem. Agora, e vai muito do objetivo de cada anfitrião. Aquele anfitrião que ele, né, tem um imóvel ali, não de forma profissional, que ele tem uma casa, por exemplo, de praia, que ele passa momentos com a família, e que o objetivo dele como aluno
locação é só um extra para ajudar nas despesas, né? Tudo bem ele ficar só numa plataforma, ficar só no Airbnb, por exemplo, Sim. né? Ou então na Tripmundi. Mas aquele anfitrião que ele quer realmente fazer do imóvel dele um negócio lucrativo, ele tem que pulverizar. A pulverização, gente, é o segredo do sucesso. É a diferença de você pescar com uma linha só, uma varinha na água, e você pescar com rede. Eu sempre faço esse comparativo. Joga a rede, abre a rede, quanto maior a rede, mais peixe você pesca também. E você, com o tempo, vai se profissionalizando, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Ok. Como fica a relação com o Airbnb? É possível incluir o endereço do Airbnb? Sim. Então, assim, assim como nós estamos trabalhando com a integração com a Stace, nós estamos trabalhando também com a integração com os portais que a gente tem à disposição. Hoje, o calendário da Tripmundi não está conversando ainda com os outros calendários, mas dentro desse prazo que eu te falei, máximo de 90 dias, a gente vai ter a integração com os calendários do VRBO, do Airbnb, do Temporada Livre, todos eles a gente vai estar conectado. E com isso daí, muitos outros dados, como por exemplo, ele citou do endereço, também vão estar conectados, né? No caso do Airbnb, ele não deixa você pôr um endereço completo. Quer dizer, ele não mostra o seu endereço completo, ele mostra o endereço aproximado, né? No caso do site da Tripmundi, o endereço mostra exatamente a localização. Então, o hóspede ele sabe exatamente onde está a sua casa, olhando ali no mapa, para poder tomar a decisão dele, né? Ok, vamos lá. Aqui, olha, já estou me cadastrando, quero garantir meu bônus. Muito bom, muito bom. Olha, qual o público-alvo dessa plataforma? Legal. O nosso principal público, né, Lu, são mulheres a partir de 30 anos, né, sem idade limite, porque justamente nós fizemos diversas pesquisas e nós constatamos que são as mulheres as tomadoras de decisão no imóvel de temporada. Então, assim, está muito próximo, né? O nosso público-alvo é um público bastante amplo, mas principalmente mulheres, né? Então, a Tripmundi vai ter a Tripmundi tem essa conversa direta com as mulheres e principalmente família, né? Justamente porque a gente entende que o jovem ele busca outro tipo de imóvel, que é o que está sendo anunciado basicamente na Tripmundi, né? Geralmente imóvel menor, cada um aluga a sua parte, né? Então não é basicamente um público-alvo da Tripmundi. Obviamente que eles também vão encontrar um imóvel no padrão deles, mas o nosso alvo é justamente famílias e principalmente mulheres. Vocês possuem 2 clientes, que são os anfitriões e os viajantes, né? A pergunta dela, que você fez aqui, em relação aos viajantes. E quanto aos anfitriões, vocês criaram um público ideal, né? Uma persona, ou vocês realmente, qual que é o foco de vocês? Então, como eu falei anteriormente, né, nesse momento a gente está abrindo bastante, né? Então a Tripmundi sempre vai ser uma plataforma democrática. A gente vai sempre trazer todo tipo de imóvel, né? Para você ter as mais variadas opções. Então, no caso do anfitrião, nós não temos uma barreira. A única barreira é: seu imóvel existe? A gente constatou que seu imóvel existe? Você pode anunciar. E você vai constatar como? Então, aquelas ferramentas que eu te falei, né? Que a gente desenvolveu com inspiração nas ferramentas do Google, né? A forma como o Google faz a verificação. Então, nós temos algumas ferramentas, né? Onde a gente consegue constatar ali dentro do imóvel que aquele imóvel é da Lu.
entendeu? Legal. Só você tem acesso àquele imóvel. Ótimo. Vamos lá. O pessoal tá participando, olha. Ó, o Jean. O anúncio tem tempo máximo de vinculação, duração do anúncio? Não, você não tem, principalmente no anúncio gratuito, né? Quando a gente tiver os planos premium, a gente vai ter a duração mínima de cada anúncio. Porém, o anúncio gratuito você pode deixar quanto tempo você quiser. Se por acaso o seu imóvel você vendeu o seu imóvel, você pode retirar o anúncio sem perder o seu cadastro. E também, vamos supor que você está fazendo uma melhoria no seu imóvel. Você pode deixar aquele anúncio inativo e depois reativar ele depois que você fez a melhoria. Então, tem muitas opções dentro do site, não tem tempo máximo, nem tempo mínimo da veiculação. É óbvio que a gente quer que você fique muito tempo, que você goste da plataforma, seja um usuário de longa duração, mas você pode entrar hoje e sair amanhã se você quiser. Ótimo. João, nosso tempo está chegando aí no finalzinho. Quero comentar com o pessoal para tirar foto, dá print, né, publica lá no Instagram, comenta, né, para você, marca alocações, marque a trip. O que foi para você? O que representou essa live? Se fez sentido? Se foi importante? Esse feedback é importante tanto para o meu trabalho quanto para o João. E, João, eu gostaria, né, que você falasse aí suas últimas palavras, suas recomendações, suas dicas. Fique à vontade, a live é sua. Legal. Lu, muito obrigado pela oportunidade da gente expor aqui a Tripmood. Quem assistiu a live quiser mais informações da Tripmood, comenta aqui embaixo também. A gente pode programar uma segunda rodada, né, Lu? Se vocês gostarem. E eu fico muito satisfeito, né, de ver o pessoal participando. Lu, eu poderia falar algumas coisas que eu vi aqui nos comentários subindo para essas Fica à vontade, fica à vontade. Olha, eu vi um comentário perguntando se foi pensado nas imobiliárias. Sim, também. Aí eu não vi, viu? Ainda bem que você viu, porque não apareceu aqui para mim. Ainda bem que você viu. Tá bem aqui para mim. Então, assim, ele foi pensado sim nas imobiliárias também, né? Porém, sempre pensando somente, exclusivamente em locação de temporada. As imobiliárias são bem-vindas e nós temos ferramentas que ajudam as imobiliárias a utilizarem a plataforma. Então, por exemplo, nós temos um campo dentro da Tripmood que você pode colocar o seu código interno da sua imobiliária, que é aquele código daquele seu imóvel, e aí você consegue fazer uma busca muito mais facilitada dessa forma, né? Eu tinha visto também uma outra, a Beth Torres, ela tinha perguntado quantos imóveis ela pode cadastrar. Quantos você quiser. Quanto mais você tiver e quiser cadastrar todos, pode cadastrar todos de forma gratuita. E aí o que a gente tinha comentado anteriormente na live, você pode utilizar os planos premium para você usar de forma estratégica, né? De repente dar uma visibilidade maior num determinado momento para um imóvel, para outro, e aí fica a seu critério, beleza? E para finalizar, como a Lu já tinha falado, né? Não, mas pode ir falando, se a live cair, caiu. Porque às vezes o Instagram ele vai alongando e engraçado que essas perguntas elas não apareceram aqui para mim, elas não estão aparecendo aqui para mim. Tem mais uma aqui na caixinha e essas que você comentou, elas não apareceram aqui para mim, elas não foram girando. Fique à vontade aí para estar comentando. Deixa eu abrir só mais uma que apareceu aqui, olha. Ótimo. Excelente essa pergunta também. Olha só, em relação à administradora, ela não é proprietária, né? Ela é administradora e se ela pode estar anunciando. E como que vocês vão fazer isso, né? Já que ela não é proprietária, como que vocês vão fazer essa verificação de autenticidade? Você pode anunciar sim como administradora, inclusive é bem-vinda, nós temos já administradores dentro da plataforma, é muito bem-vinda. E a única coisa que você precisa, né, é ter acesso ao imóvel, né? Ou se você realmente é uma administradora e você tem um contato com o proprietário e o proprietário tem acesso ao imóvel, a gente consegue fazer essa verificação, tá? Então, obviamente, sendo um administrador, vai ter acesso ao imóvel ou ao proprietário. Então, é dessa forma que a gente faz a verificação, né?
e vocês são muito bem-vindas. Espero aí vocês trazerem os seus imóveis para Tripmood. Deixa eu verificar se tem. Ó, aqui na caixinha finalizou. Vê se tá aparecendo umas perguntas aí para você. Você fica à vontade, que para mim aqui finalizou. Legal. Aqui teve uma Okae Rime Home, né? Não sei falar o seu nome, desculpa. Ele perguntou, né? Ele falou que a gente tinha meta de estar em todos os estados e qual hoje o mercado mais forte, o nosso mercado mais forte. A Alária. Nós estamos tentando equilibrar, né, todos os mercados, mas obviamente por estarmos na região sudeste e ter uma proximidade com a região sul, esses são os nossos mercados mais fortes hoje. Devido à nossa proximidade geográfica, a gente acabou tendo mais contatos com esse público. Porém, a gente quer equilibrar, deixar de forma equilibrada, né, porque todos os mercados são importantes na nossa visão. Então, nós não temos uma preferência por mercado, mas sim, nesse momento, a gente está, devido à nossa posição geográfica mesmo. A região ali de Bombinhas, aquela parte, Bombinhas ali, a gente tem muito imóvel lá naquela região, é uma região que teve muito assédio, né, na Tripmood, então acabou os proprietários vindo muito para a gente daquela região. Então ali tem mais de 200 imóveis. Bem, se eu bem entendi o nome que você falou, ela é de São Paulo, capital. Legal. É a Alária. E vocês estão também em São Paulo, não é isso, salvo engano? Sim, estamos em São Paulo, porém você vê a cidade de São Paulo, muitas pessoas não sabem disso, mas a cidade de São Paulo é a cidade que mais recebe turistas no Brasil inteiro. Todo mundo acha que é o Rio, né? Mas é a cidade de São Paulo. E por incrível que pareça, a gente tem poucos imóveis na cidade de São Paulo. Então a gente está buscando ampliação da quantidade de imóveis na cidade de São Paulo. Quem for anfitrião da cidade de São Paulo é muito bem-vindo. Entre em contato com a gente, que a gente faz aquilo que eu comentei com você, de inserir os anúncios, né? E a gente precisa mesmo de mais imóveis em São Paulo, sim. Hoje são... E é legal, assim, para quem tá, igual no caso dela, como você está comentando, que são poucos imóveis em São Paulo, né? Isso. Se ela anuncia, se ela cadastra, na hora que o viajante entrar na Trip, ele fizer questão de fechar ali, os anfitriões que tiverem anúncio, eles vão ter visibilidade e a chance de fechar ali é maior. Exatamente, é sem concorrência, né? Nesse momento a concorrência é zero mesmo. E até complementando, né, essa pergunta, né? Hoje a gente atingiu a meta de 1.200 anúncios, né? A gente já tem uma média mensal aí de cerca de 20 mil visualizações de página. E a nossa meta realmente é chegar em 2024 como o maior portal de anúncios de imóveis de temporadas do Brasil, já alcançando áreas internacionais também. Então, esse é o nosso objetivo. Quem tiver na Tripmood também vai crescendo junto com a gente, porque nosso objetivo é bem ambicioso e totalmente planejado. Esse é um ponto crucial. Não é um objetivo simplesmente pensado e jogado. Existe um planejamento e a gente sabe que é possível, até 2024, ser o maior portal de anúncio de temporada do Brasil. E é interessante, porque você comentou que você já tem anúncio fora, de imóveis fora. Isso. E essa anfitriã, ela é proprietária e ela administra imóveis fora do Brasil também. Né? Os Estados Unidos é a segunda região que mais acessa a Tripmood. Então a gente tem a gente já tem muitos acessos lá naquela região, mesmo sem divulgar para aquela região. E já tem acesso de lá, que a gente consegue ver, né, através das nossas ferramentas analíticas. Então a gente já consegue ver que nós temos acesso lá e a gente não está divulgando lá, a gente divulga só aqui no Brasil mesmo, por enquanto. Legal, parabéns. Obrigado. Então, assim, vamos finalizando. Gente, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para estar mandando, senão vou finalizando aqui com o João. Maravilha. Obrigado aí todo mundo que comentou, né, que se interessa aí pela Tripmood. Sejam muito bem-vindos.
A gente, como eu falei no começo da live, né, quem chegou agora, o objetivo da Trip Mood é justamente tratar cada um de vocês como único, que é o que a gente visualiza, né? A gente conversa, bate papo, é realmente uma forma diferenciada mesmo. Não, excelente. Olha, obrigada então por ter aceito o convite, pela disposição em estar conversando aqui com a minha audiência. Agradeço a sua audiência, né, que veio visitar também o meu perfil, participar dessa live. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem ali estar acompanhando o meu conteúdo também, será um prazer. E as portas estão abertas, né? Sempre que vocês desejarem, será um prazer, tá bom? Maravilha, Lu. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Gente, anfitriões, ó, beijo, parabéns por tirar esse tempinho aí dessa noite pra gente bater esse papo especial. A gente vai se falando. Um beijo, um abraço. Lucas, na próxima eu quero você aqui, viu? Com certeza. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu?